Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio do Gestor Podcast. A gente está aqui com a missão de trazer os melhores gestores capixabas e a nível nacional para que a gente consiga traduzir para o seu negócio de forma prática aquilo que a gente considera como sendo as melhores práticas de gestão para que você consiga de fato alavancar o seu potencial do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, de cases de sucesso. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o gestor, o Ronaldo. Ronaldo, que é pai do Lucas, graduado em administração em ciência da computação, especialista em ciência de dados, atuou durante anos como desenvolvedor e em 2018 fundou a Jade Autismo. A Jade, que é uma plataforma gamificada que auxilia na educação de crianças com autismo. O aplicativo já teve mais de 100 mil downloads, ganhou em 2020 o prêmio GTEx, que é considerado a Copa do Mundo das Startups, e recentemente foram uma das 25 empresas selecionadas para participar de um programa junto com a Fundação Lego. Ronaldo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Conta um pouquinho para a gente sobre a Jade, sobre o negócio. Bem, legal. Primeiramente, prazer estar aqui, Bruno, Gabriel. Grande prazer estar a gente aqui batendo esse papo aqui para falar um pouco sobre boas práticas, sobre inovação, sobre um pouco aí da inovação dentro do universo aqui capixaba e brasileiro, né? Pois é, a minha história é um pouco interessante, né? Eu durante 10 anos eu estava dentro do show business. Eu tinha uma banda aqui que a gente, no Espírito Santo, a gente foi para... colocou trilhas em novela da Globo, fez um monte de coisa, e aí eu tinha iniciado antes da banda a faculdade de ciência da computação, tinha trancado e sempre tinha aquela questão ali, né, de não ter terminado a faculdade. Acabou que em 2013 eu voltei para a faculdade, já tinha o meu filho Lucas, e dentro da faculdade começou ali o embrião da Jade, por causa do meu filho, ele com 2 anos a gente descobriu que ele era autista, né, e cara, foi muito rápido, foi assim, dentro de 1 ano e meio a gente fez a pesquisa, desenvolveu ali um embrião, já começou a ganhar prêmio, já entrou investidor, e o negócio assim, hoje a gente tá com 100 mil aí usuários pelo mundo. Você teve essa carreira no início, né, como cantor, esqueci de apresentar você como cantor, mas você também passou por diversas empresas como Sim. desenvolvedor, e aí tem a necessidade pessoal, né, que foi a questão do seu filho. Como que foi esse clique, assim, essa oportunidade? Falou, cara, eu tenho uma oportunidade aqui, vou desenvolver uma ferramenta que auxilie na educação de crianças. Foi muito interessante, Gabriel, porque naquele momento eu não pensava em fazer um desenvolvimento para um negócio ou uma empresa, nada disso, não. Na verdade, a gente até brinca que tinha a questão ali do ímpeto ali pessoal da minha história ali, né? Mas eu queria fazer um negócio legal ali para o meu filho brincar e me livrar do TCC, daquela fase crítica que todo mundo passa ali do TCC, né? E o mais engraçado é que, assim, o TCC em si, eu tomei uma nota baixa, eu tomei 6, que era o limite para ser aprovado o TCC com o Jade, porque eles acharam muito próximo da área ali de saúde, né, da área de psicologia e tudo mais. Aí quando eu apresentei o TCC, uma semana e pouco depois, aí eu recebi uma notificação da USP que eu tinha sido indicado para um prêmio chamado Campus Mobile, do qual eu, inclusive, eu sou mentor hoje, tá rolando o prêmio nesse momento, eu sou um dos mentores. E aí eu fui pro prêmio, fui para São Paulo, só para ganhar uma viagem grátis, né? Uma semana lá, um monte de palestra legal, o pessoal da Movile, do iFood. Eu falei, pô, ótima oportunidade. Acabou que eu ganhei o prêmio. Cara, no mesmo dia, literalmente no mesmo dia, a gente já começou a receber, eu já comecei a receber ligação para entrar mais pessoas para, enfim, investir e tudo mais. E aí a história começou dali. Tem um aspecto que você até mencionou, que é justamente essa parte de neurociência e de pedagogia, Sim. a qual você não é formado nela, né? Como que foi desenvolver esse aplicativo, essa ferramenta, sendo que você é da área computacional, né? Desenvolvedor, como que seria isso? Quando a gente começou a pesquisa, eu sabia intuitivamente o que de repente poderia ser feito ali, né? Eu queria realmente fazer algum jogo que fosse pudesse estimular cognitivamente, e eu queria que ele pudesse gerar algum tipo de métrica a partir disso, que era justamente, meu filho jogava vários jogos,
ali, mas não tinha métrica no final, né? Então aí eu fui dar uma pesquisada, eu consegui uma abertura aqui do lado, na PAI de Bento Ferreira, aqui na PAI de Vitória, que é uma PAI que tem uma estrutura muito interessante. Quem não foi, inclusive, e é entusiasta desse assunto, falo para visitar, porque é muito bacana. E aí eu fiquei basicamente um ano lá dentro com auxílio da Adriana, que é a fonoaudióloga de lá, e a gente pôde fazer esse desenvolvimento dos jogos. A gente escolheu, inclusive, a metodologia dos jogos que não tem copyright, que é a aprendizagem por tentativas discretas, que qualquer um pode usar, é usada há mais de 40 anos, assim, é unanimidade dentro da validação científica. Então, e logicamente estudando muito, foi aí, inclusive, que eu acho que eu tomei o 6, que eu acho que eu coloquei muita coisa ali no TCC da parte ali clínica e tudo mais, e eles ali no final não era tanto o que eles esperavam, mas no final deu tudo certo. Quando que você identificou que isso poderia, de fato, sair de um aspecto de TCC e, de fato, se transformar num negócio? Foi nesse momento dessa indicação do prêmio? Foi a partir de algum insight que você teve durante essa indicação também? Como é que você traduziu algo que era muito acadêmico para uma coisa mais prática? Isso, inclusive, é uma barreira, né, Bruno? Porque eu conheci várias pessoas que tiveram trabalhos legais de faculdade, produzirem alguma coisa, e essa barreira de sair da faculdade, né, para ir para o business é uma barreira que muitos não conseguem passar. E assim, eu sempre fui muito do business, assim, da época da banda e tudo mais, assim, eu sempre era o cara chato ali que cobrava as coisas na parte de negócio e tudo mais. Mas pra mim foi exatamente no dia que eu ganhei o prêmio, porque eu realmente não esperava. Eu fui pra lá, como eu te falei, eu fui pra lá porque eu tinha uma viagem grátis pra São Paulo e tudo mais, e achar uma oportunidade de aprender, ver umas palestras legais. E logicamente a gente teve uma mini aceleração ali durante uma semana, mas eu não esperava ganhar, tinha projetos ali excepcionais ali. E quando a gente ganhou, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa ali aqui especial que a gente pode desenvolver, assim. Deu até um pouco de medo, né? Porque a gente viu que era um negócio grande que você não tinha nem noção, de repente, que você tinha na mão ali naquele momento. Geralmente esse passo para você... O primeiro passo ele acaba sendo mais difícil, né? Porque você tem que abdicar de algumas coisas que você já estava fazendo, ou de alguma carreira que você já tinha, para construir de fato uma nova jornada ali, né? O que você ponderou nesse momento era, por exemplo, algo que você tinha dentro de casa, que você entendeu que aquilo ali você poderia se engajar por um propósito, não apenas por um negócio, ou foi alguma outra pessoa, algum outro processo, alguma coisa que aconteceu que de fato fez você talvez deixar um pouco de lado algumas coisas que você tinha, ou de dar menos prioridade naquele momento para de fato começar esse negócio, né? Isso foi interessante, porque naquele momento, inclusive, aliás, desde 2013, a gente com a banda, a gente teve uma carreira bem legal, a gente fez coisas bem grandes, assim. Na verdade, muita gente até não sabe, o pessoal que tá mais novo que tá saindo agora, mas a gente foi uma das bandas que mais teve currículo no Espírito Santo. A gente foi no Jô Soares, a gente tocou nos maiores festivais do Brasil e tudo mais, mas a partir de 2013 foi quando eu voltei pra faculdade, foi justamente naquele ponto de que o rock no Brasil realmente deu uma, assim, o nariz do avião foi pra baixo total, né? E aí começou a me dar um medo, assim, eu falei, cara, e aí, como é que eu vou ganhar dinheiro agora, né? E aí eu voltei pra faculdade justamente, falei, cara, vou pelo menos ser um desenvolvedor de software aqui, porque pelo menos eu sei que eu tenho emprego garantido, né? E foi uma coisa importante porque mudou completamente o plano quando isso aconteceu do prêmio. E aí eu tive uma pessoa muito importante nesse momento, que foi o Teodoro Molina, que ele foi chefe meu em uma empresa que eu trabalhei. E o legal é que hoje, essa empresa que eu trabalhei, ela é o TI do Jade, hoje. O nosso TI é totalmente concentrado dentro da empresa, até porque eu conheço todo mundo lá, são meus amigos, estudaram comigo. E ele que me mostrou principalmente iniciou mostrar essas práticas sobre empresa mesmo, sobre rotinas dentro de uma empresa de tecnologia e tudo mais. Eu tinha mais a noção da parte tecnológica, né? E é uma pessoa que a gente conversa até hoje, assim, eu considero talvez meu principal mentor aí hoje, meu principal mentor na trajetória do Jade, foi justamente o que eu acho que foi o Teodoro. Quando algumas pessoas vão criar, por exemplo, startup, existe uma dor no mercado que a gente sabe que isso acontece. E aí, na minha visão, por dois motivos. Primeiro, a gente tem um déficit em relação ao que existe de demanda para desenvolvedores e o que a gente tem de oferta. Para mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente começou a ter, além das empresas nacionais que contratam muitos desenvolvedores, e aí até inflacionando um pouco o preço
o preço assim, a remuneração dos desenvolvedores localmente, a gente começou a ter um movimento de empresas internacionais contratando brasileiros, pagando em dólar, enfim, em euro, e aí fica difícil competir com o que a gente tem da nossa moeda. E aí, dentro desses dois aspectos, o que muita gente acaba entendendo que é necessário para desenvolver uma startup é ter ali a figura de um desenvolvedor, alguém de tecnologia, ou de terceirizar. Então, acho que esse é um ponto de decisão que muitas empresas acabam tendo que tomar, e quando a empresa tem ali o core business dela, depende da tecnologia, existe muito essa visão se eu consigo terceirizar algo que é core business ou se eu tenho que de fato trazer um time interno. Como é que foi isso para você? Você acha que você, estando na cadeira ali de desenvolvedor, alguém que tinha um conhecimento de tecnologia, isso contribuiu de forma que o negócio tivesse uma tração muito mais rápida? Ou você considera que é possível ter uma certa terceirização? Como é que é hoje para você? Você comentou que existe um pouco talvez de terceirizado ou equipe alocada. Comenta um pouco sobre isso, assim, como é que foi essa jornada, se você acha que é de fato necessário, um pouco sobre esse mercado também. Tem muitas acelerações e muitos investidores, inclusive, que eles até exigem ou fazem uma força justamente para a startup ter o time próprio. Eu entendo perfeitamente, porque tem a questão do IP ali da empresa, né, da questão do core do negócio, que é uma questão um pouco muito interna e tal. Às vezes não é uma coisa que você pode ficar abrindo para terceiros para ficar colocando a mão, né? Agora, esse desafio que você falou é total. Hoje eu acho que está num momento, assim, para quem é desenvolvedor tá maravilhoso, para quem é empreendedor tá, assim, tá um pânico. Porque antes, era exatamente o que você falou, Bruno, porque antes a gente tinha a concorrência, sei lá, a gente estava aqui, a gente perdia um cara pro PicPay, ou perdia para Autoglass. Agora a gente perde pro cara lá dos Estados Unidos, que ele não tem também mão de obra lá e ele precisa pagar aqui. Ele paga aqui $2.000 pro cara aqui, são R$10.000 que ele paga aqui. Paga barato para ele. Paga de graça para ele, e aqui é muita grana, né? É um valor muito alto. Então, assim, é complicado. A gente tentou ter equipe própria, a gente não conseguia manter por 4 meses ninguém dentro da empresa, porque principalmente na época a gente não tinha tanto recurso para pagar um salário muito alto. Aí eu lembro que a gente perdeu assim pro cara ganhar 3 vezes o que a gente pagava para ir para São Paulo. Tipo assim, mas eu preciso que você venha aqui depois da manhã, tem como você vir para cá? Tipo assim, era esse nível de urgência. O cara simplesmente foi, entendeu? E aí a gente falou, cara, não tem como. E como a gente já tinha uma parte do desenvolvimento, sempre teve alguma parte alocada dentro da empresa do Teodoro, a gente conversou, a gente fez um contrato de IP, são pessoas lá dentro também, no nosso caso teve um diferencial, que eu conheço pessoalmente todas as pessoas que trabalham lá, então tem uma questão de confiança muito grande ali. E eu mas diria isso é mais, difícil. Ronaldo, você tem uma visão também de desenvolvedor, né? Sim. Então, às vezes o cara tem a ideia, tá lá desenvolvendo o produto, mas ele não é desenvolvedor, então ele não consegue Exatamente. falar com a linguagem de igual para igual com a empresa, né? Sim. Então fica uma lacuna muito grande. Eu mesmo já tive, teve uma época, a gente teve um problema que a gente começou a ter muito usuário ao mesmo tempo dentro das escolas, e os relatórios, cara, às vezes estavam demorando assim 15 segundos para abrir. Eu falei, cara, inaceitável. Aí a solução, por exemplo, para isso foi eu que virei uma noite lá fazendo, para fazer o teste para funcionar a lógica que eu tinha pensado, e aí eu passei para eles. Aí deu certo. Hoje é imediato, é na hora que abre. Mas enfim, realmente isso, é muito importante você ter um papel de... Hoje eu sou o CEO da empresa, mas acabo tendo um papel de CTO também da empresa, junto com toda a documentação e todo o desenvolvimento. Perfeito. Ronaldo, queria voltar em 2018. Vamos lá. Você primeiro começou com o TCC, depois com uma viagem a São Paulo, que inclusive tem belíssimas oportunidades de lazer, né, das palestras que você faria, e aí virou um negócio, né? E você, pelo que a gente entende, você largou tudo que você estava fazendo, inclusive sua carreira de músico, para se dedicar a isso, num momento em que, possivelmente ali no início, você tinha pouco recurso financeiro, que é um pouco Sim. a história de uma startup, né? Sim. Como que foi esses primeiros passos? Você também não tinha um produto ainda, né? Você tinha uma ideia, né? Então, quanto tempo você demorou para realmente consolidar isso como um produto? Como é que foi esse processo? Uhum. Quanto tempo para começar a faturar de fato, pelo menos ali,
um primeiro cliente ali para começar a faturar? Como é que foi esse início? Sim, foi bem isso. A gente teve, voltando de novo no TEL, o TEL foi importante porque ele já tinha uma empresa de desenvolvimento. Então, assim, a primeira versão feita, que a gente chama de 1.0, foi feita dentro da empresa dele. Então, a gente já tinha ali os desenvolvedores muito melhores do que eu também nunca fui um desenvolvedor, assim, classe A, não, sabe? Fui um cara bem nota 5, assim, de desenvolvimento. E aí a gente refez o aplicativo dentro de uma lógica melhor, dentro de uma forma melhor, com pessoas mais experientes, e a gente lançou ali mais ou menos por volta de junho de 2018. E aí a gente teve um impacto muito rápido. Eu lembro que a gente chegou a 5 mil downloads em papo assim de um mês e meio, assim, foi muito rápido. E aí a gente, no final de 2018, a gente passou por uma aceleração e investimento no Biotech Town, que é uma aceleradora que ela tem fundos lá do governo de Minas Gerais, fica em Nova Lima, dentro de Alphaville, que é um condomínio bem bacana lá de Nova Lima. E a gente recebeu um investimento e a gente ficou lá 1 ano dentro de uma aceleração, que foi muito importante pra gente, porque a gente pôde ter um contato com mais pessoas muito da área de inovação, da área de negócios de inovação, de fato, assim, né? Foi muito importante, e aí naquele momento o Theo também optou por sair, a gente continuou a parceria mais comercial, mas ele não ficou mais sócio. E aí foi muito importante, foi rápido as coisas, né? Porque naquele ponto a gente tinha um produto há 4 meses, 3, 4 meses, né? E a partir dali a gente começou a dar uma acelerada nas coisas, e isso foi em final de 2018. Em maio de 2018 a gente teve nosso primeiro contrato, já, que foi aqui com a Federação das APAES do Espírito Santo. A gente, do dia pra noite, a gente começou a ter 42 unidades de APAE que a gente começou a servir, ainda meio que aprendendo um pouco com a roda girando ainda. A gente ainda tá com eles até hoje. Até hoje a gente serve a Federação das APAES e todas as APAES do Espírito Santo usam a nossa plataforma. Esse laboratório eu entendo que ele é bem importante para validar não só o produto, mas também de entender ali muito sobre a metodologia, sobre o que funciona, né? Como que foi essa mescla de você começar a trazer pessoas também que tinham um pouco dessa visão do que de fato era o produto em si, não só a parte de tecnologia, e como trazer esse time de uma forma que eles consigam abraçar a ideia, mas entender também sobre o produto, entender sobre os canais de tração ou de distribuição daquele produto. Como é que funcionou isso para você e como que funciona isso até hoje? Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre essas questões de aceleração, Bruno. Eu acho que a aceleração, existe ali uma base que é o que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria aprender para fazer, sobre controle financeiro, sobre as métricas, fazer métrica. Eu acho hoje que métrica é uma das coisas mais importantes que você tem que ter da sua empresa. Quantas pessoas visitam seu site, quantas pessoas baixam o seu aplicativo, quantas pessoas deixam de converter aquilo no negócio, você tem que ter essas métricas ali. Mas tem muita coisa dentro de processo de aceleração de empresas, e isso eu falo até hoje, porque a gente está nesse momento em 2, né, um da Lego, que a gente não começou ainda, e outro dentro lá da Arábia Saudita. Eu te digo que 75% de coisa de aceleração é totalmente voltada em subjetividade. Então são muito baseadas nas experiências pessoais de quem está ensinando para você. E muitas vezes aquilo não se aplica para o seu negócio. Talvez já funcionou no passado, mas não funciona para hoje. Quer ver uma coisa que é batata? Pitch. Eu te desafio a mostrar um pitch para 10 mentores de pitch. Os 10 nenhum vai concordar com o outro. Nenhum. Vamos dar orientações distintas, foca nisso. Exatamente. Logicamente também tem o arroz com feijão ali, né? Que você falar do modelo de negócio, do problema, da solução, da tração que se você tiver, da sua equipe e tal, não sei o quê. Agora, fora isso, tipo assim, por exemplo, um negócio que eles pediram lá, que era um negócio chamado one-liner, para você... esse one-liner, para você explicar o seu negócio em uma frase... Não teve consenso de ninguém, assim, cada pessoa que mostra fala, não gostei. Aí você faz igual que a pessoa quer, aí mostra pro próximo, não tá legal. Aí, cara, é muito subjetivo, é muito subjetivo. Então, e os métodos, meu sócio, inclusive, a gente conversa muito, na época que eu atuei no governo, a gente falava sobre todas as iniciativas, depois eu queria saber também um pouquinho a sua opinião, mas às vezes fica uma coisa talvez muito lúdica, e gestão, cara, no final do dia,
A Jade é uma empresa, Exato. tem que gerar lucro, tem que ter métodos financeiros, Isso. métodos de captação de cliente. Ouvir o cliente, saber a necessidade dos clientes. Isso, e gestão é até um pouco do que a gente busca trazer aqui. São práticas de gestão, cara. Seja numa startup, seja numa Vale, É a mesma coisa, você vai ter ali diferentes níveis, etc., de aplicação, mas é gestão, né? Então, eu também tenho uma visão, às vezes, que a gente fica muito no lúdico ali e falta um pouco, às vezes, o pragmatismo de, cara, é um business, tem que gerar nota fiscal, tem que ser rentável, porque senão, por mais que você receba rodadas e rodadas de investimento, no final das contas, se você não gerar lucro no final do ano, muito provavelmente o negócio vai se desfazer, né? Não vai parar em pé, né? Exatamente. E tem uma coisa, eu vi um cara um dia, há pouco tempo atrás postando, infelizmente eu não vou lembrar quem foi, mas eu achei genial que como está na moda uma cultura que ele chama de overplanning. Overplanning seria você se planejar em tanto para as coisas dentro da sua empresa que você não consegue executar nada no final do dia. Porque não sobra tempo, porque não é não se planejar, tá? Não confunda com não se planejar. É uma cultura de um planejamento excessivo que você planeja tudo tanto nos mínimos detalhes que não sobra abertura para você ir para lugar nenhum ali no final do dia, e fora o tempo que você se perde para isso. Eu hoje, assim, eu tenho uma pessoa, o Marcos hoje ele é muito o cara dos números, é o cara que traz pra gente essa questão das conversões de números que a gente tem, de visita nos blogs, da captação que a gente tem das prefeituras, das questões, e eu sou muito de prospecção, eu prospecto a todo momento, assim, eu acho que você viu uma oportunidade, se realmente tiver fit mínimo com você e aquilo que poderia trazer de benefício é importante para o seu negócio, eu acho que você tem que ir ali. Tanto que a gente está nesse momento, a gente tá na Lego lá na Dinamarca, tá nesse fundo agora da Arábia Saudita, são coisas completamente assim diferentes assim, mas cara, são coisas que vão trazer ótimos benefícios pra gente, inclusive financeiro, de investimento e tudo mais. A oportunidade de negócio da Lego é ter uma atuação junto com ela na fundação? Como é que é? Qual que é o produto que você venderia? A Lego, elas são 3 fases lá. A primeira fase eles selecionam 25 empresas, eles já dão um grant em dólar só para você ir lá, passar uma semana com eles, só isso, mais nada. Totalmente equity free, todo o processo é equity free para eles. E dessas 25 eles selecionam 12 para ir para uma segunda fase. Nessa segunda fase eles já investem um dinheiro pesado em dólar para você atingir algumas metas dele. O objetivo dele é impacto mesmo, porque o dinheiro é da Fundação Lego. E depois tem uma terceira fase com apenas 3 empresas, que aí você se torna um parceiro mundial da Lego ali no final. E aí o negócio fica muito interessante, porque aí você já está com sua marca atrelada, né? Talvez a principal marca de... Top of mind, né? Com certeza, né? Sem dúvida. E o investimento deles é muito grande, é muito E pesado. como que foi essa jornada para vocês chegarem, assim, você comentou sobre diversos processos, assim, você começa mapeando quais são as melhores oportunidades, isso acaba chegando de forma orgânica pelo time ou por indicação, como, tentando traduzir um pouco para o nosso público que está ouvindo, como que alguém que talvez esteja numa jornada iniciando um processo de entender qual que é a melhor aceleração ou o melhor processo que vai gerar um pouco ali de escala ou de percepção de como melhorar o negócio, o que você sugeriria para essas pessoas que eventualmente estão nessa busca para entender qual que é o melhor fit e como se aplicar para esses programas? Eu tive uma conversa até recentemente com um empreendedor aqui que ele acha que você tem que primeiro vingar no lugar onde você está, assim, vingar aqui no Brasil, vingar em Vitória. Eu penso completamente o contrário, assim. Eu acho que toda startup, se você resolve um problema que é mundial, no nosso caso a gente fala sobre autismo, tem autista, tem pessoas que cuidam de crianças autistas em todos os lugares do mundo hoje, né? Então, quando é nesses casos, eu acho que, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer o site da sua empresa, faz em inglês também. Faz em português e inglês. As pessoas têm que saber do que você faz ali. O nosso aplicativo, na primeira versão, já tinha inglês, português e espanhol. Na primeira 1.0 que a gente lançou, já tinha. Já nasceu global, né? Exatamente. E aí, foi uma das coisas, inclusive, que converteu da gente ter. Hoje a gente tem 40% dos nossos downloads no Brasil. Acho que até porque o nosso SEO hoje da empresa é muito forte dentro do Brasil. Mas, assim, tem 60% hoje que é espalhado por vários lugares. Estados Unidos, acho que 17%. Hoje os usuários nossos são nos Estados Unidos. A gente nem tem participação nos Estados Unidos. É interessante
tem um brasileiro, né, fundador do Pipefy, e ele fala muito sobre essa perspectiva quando eles foram para o Vale do Silício. Hoje eles estão muito bem posicionados a nível mundial, e ele comentou dessa questão que eles sugeriram que ficasse um pouco descaracterizado que ele era brasileiro. Porque não tem essa necessidade de você ficar falando assim, sou brasileiro o tempo inteiro. Eu sou um global, o meu produto ele é internacional e não necessariamente eu preciso falar assim, vim do Brasil, estou aqui posicionando um produto e tudo mais. Porque, querendo ou não, de certa forma a gente faz muito bem negócios, mas se você está inserido em alguma localização internacional, não necessariamente as pessoas vão olhar com bons olhos, né? Principalmente se você está inserido num local como o Vale do Silício, que é um local onde tem um dos principais locais de desenvolvimento de software no mundo, e eles conseguiram ter essa cultura já global desde o início, né? Então acho que essa perspectiva de fato de já nascer com essa visão sem essa restrição, naturalmente traz um pouco dessa visão. Isso comunica muito com o nosso primeiro episódio, que foi o do Jorginho da Borana, que ele comentou que a empresa dele, ele já no primeiro mês, ele já exportou para Portugal, enfim, já começou com essa ganhou visão. Ganhou em né? dólar já ganhou em euro já. Exatamente. E aí é interessante, a gente estava conversando sobre um programa em Abu Dhabi, né, que você comentou sobre esse ponto focal que vocês têm lá. Você comentou talvez como uma sucursal, ou como talvez ali uma filial, ou talvez um ponto de distribuição para outras partes do mundo, né? Como é que é essa visão hoje de ter que lidar com uma outra cultura? Você estava comentando que aos domingos, o domingo é um dia útil para o pessoal lá, e às vezes você estava aqui no Brasil no início, assim, o pessoal querendo marcar reunião. Como é que foi essa jornada para entender também? Não, se vocês já nasceram global, vocês vão ter que lidar com culturas diferentes. Então, como é que foi um pouco desse processo? Eu acho fundamental nos dois casos o que eu fiz ali. Porque se fosse eu tomar a frente lá, como eu estou à frente no Brasil, acho que eu não conseguiria, seria muito difícil. Então, nos dois casos, primeiro a gente, para ter segurança e realmente você ter uma participação efetiva dentro do país, acha um co-founder, porque hoje a gente tem uma pessoa lá, que é o José, que é até de Minas, ele mora lá em Abu Dhabi. Um negócio importante também do Hub 71 é que ele dá apartamento para os fundadores morarem, de graça. Legal. Dinheiro infinito lá também, né? O pessoal, petróleo lá, você cavou aqui o chão para plantar um negócio, sai petróleo, lá é assim. Então, assim, esse apoio que a gente teve lá foi muito importante. Então, assim, a gente teve pessoas que a gente trouxe do Brasil, falou assim, você quer ir para Abu Dhabi? Quero. Ele foi lá e tinha apartamento para ele lá, tá morando lá. A qualidade de vida em Abu Dhabi, inclusive, qualidade de vida... É uma cidade até um pouco, assim, salvo as devidas proporções, um pouco parecida com Vitória, assim, muito costeira, assim, você vê muita questão, assim, bonita, assim, beleza a cidade. E essa questão da cultura é muito importante. Então a gente fez questão de trazer também pessoas do mundo árabe. Aquela região que eles chamam MENA, ali eles funcionam quase como se fosse um país só, né? Então você bota ali Emirados Árabes, que é Dubai, Abu Dhabi, etc. O Catar, a própria Turquia, a Arábia Saudita, eles têm culturas muito próximas, muito próximas. Então é importante você ter... não é difícil você ter uma coisa que é normal e para ele seja ofensiva. Então todo passo que a gente dá lá, a gente confere antes, porque e lá você ser ofensivo num país desse que é tão fechado é muito mais problemático do que ser cancelado aqui no Brasil por uma bobagem que você falou no Twitter, entendeu? Essa questão dos Emirados Árabes também, eu acho que é importante, assim, porque ele acaba sendo um hub mundial, né? Ali num raio... tive recentemente, ano passado, lá, num raio de 8 horas de avião, você alcança 1 bilhão de pessoas. Exatamente. Então, além disso, recurso lá, eles estão investindo, né? Estão investindo em tecnologia em diversas áreas industriais também. Eu visitei parques fantásticos lá, industriais, porque eles sabem que a dependência do petróleo em algum momento vai acabar e eles vão estar criando raízes para ter uma economia diversificada, né? Então, é um país que oferece muita oportunidade para quem está querendo empreender, né, Ronaldo? A projeção deles, acho que a partir de 2052 não ter mais petróleo, ter muito pouco petróleo, aí então o dinheiro deles meio que acabaria, teriam que ter outras fontes, né? Aí você vê como é que é a questão de oportunidades, né? A gente, essa história começou lá para Emirados Árabes, a gente passou numa seleção da Apex Brasil para a gente ir para Jitex em 2020, para a gente ter um stand lá pelo governo mesmo, né? O governo federal.
E eu nem sabia, assim, na minha cabeça era o Dubai e Abu Dhabi, era um negócio assim, que você via só deserto, assim, cara, é outro planeta, aquele lugar. Você foi em Dubai também, né, o Gabriel? Eu fiquei, Foi só em fiquei, Dubai? fiquei só em Dubai, não tive... Em Dubai. É, Eu achei assim, eu fiquei completamente chocado com a cidade, assim, porque mesmo se impressionante. comparando com os Estados Unidos, outros lugares, é outro planeta, é muito diferente de uma forma boa. E quando eu me vi lá em Dubai, eu lembro que eu fui, você foi, deve ter ido naquele show das águas lá, que fica no shopping lá. Quando eu vi aquilo, cara, pra mim aquilo ali foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Aquele show que eles fizeram, quem nunca foi, veja aí no YouTube e tudo mais. É um show que eles botam uma música e tem um balé realmente de jatos d'água, assim, num lago, é gigantesco, muito legal. Eu comecei a falei, cara, eu tô tendo a oportunidade do meu país me trazer pra cá pra ser um dos 5 selecionados, tô dentro da competição da Jitex ali, tava fazendo a apresentação em inglês e tudo mais, e foi naquele momento, inclusive, que virou uma chavezinha, eu falei, cara, eu tenho que ganhar esse negócio aqui. Aí eu passava, assim, 50 vezes por dia o pitch. Chegou na hora do pitch, eu não precisava nem olhar pro pitch, não. Eu já tinha decorado todas as palavras. E tinha 3 minutos só pra apresentar. E aí, cara, foi muito importante, assim, quando a gente ganhou, quando eu ganhei, assim, eu falei, cara, que legal, assim, e dali acabou se desmembrando em várias oportunidades depois, né? Não só aqui no Brasil, como fora. E eu me esqueci completamente do que você falou aí, que eu já fui pra outro cara. mas só voltando, eu acho que é importante a questão tem marcos que são muito emblemáticos na história da Jade, né? Sim. Você ganhou, foi lá para Campus Mobile, Aham. e a partir dali o negócio começou. Você me corrigiu, né? Que eu falei Gitex, a Jitex. Eu também falo Gitex até há pouco tempo atrás. Obrigado Jitex, pela eles falam correção, Jitex. inclusive. A partir dali você expandiu, quase que expandiu para o mundo, e agora você vai ter uma nova oportunidade. Tenho certeza que vai gerar bons frutos a partir do Lego, né? Então, da Fundação Lego. Esses marcos, assim, você, cara, teve que se arriscar, e Sim. acho que a língua deve ter sido fundamental, Sim. né? Uma questão, se você quer ser global, se você não Sim, tiver, tem que falar se tiver inglês. com problema com a língua, você está perdido. Então, como é que foi olhar para essas oportunidades? Acho que na linha do que o Bruno já perguntou, mas, cara, são várias, né? Todo mundo fala que dinheiro não falta no mundo, falta bons projetos, né? E você conseguiu, foi para a Apex, conseguiu ir lá na Jitex, então... como filtrar, cara, achar as oportunidades certas para você? Ou é uma... mirar em tudo que se pode e tentar conquistar alguma coisa? Não, eu acho que tem que ter um filtro, sim. Desde que você tenha... Por exemplo, a gente agora, em 2021, a gente voltou para a Jitex como convidado, né? Porque a gente era o último campeão. Tem uma amiga minha, a Fabi, da empresa Hacks. É uma empresa de agritech, né? Ela é relacionada à irrigação. E aí eu falei, cara, vamos pra lá, aplica pra você ir pra Dubai. Ela, mas eu nunca vi nada pra lá. Eu falei, cara, dá uma pesquisada. Aí ela foi pesquisar do top 10 de países do mundo que usavam irrigação. Acho que 5 ou 6 estavam dentro da região MENA. Dentro da região. Então, assim, ela tá no lugar errado, inclusive, aqui no Brasil. Brasil, a agricultura. Cara, o Brasil tá longe dos países que mais usam irrigação, que é o core dela, né? Acabou que ela foi pra lá, cara, ela fez um sucesso. Ela chegou na feira, quase que ela foi campeã da Jitex. Ia ter 3 brasileiros seguidos campeão, que em 2019 foi um brasileiro, 2020 foi a gente, quase que 2021 foi ela. Fabi, ela é sensacional. Então, assim, é umas oportunidades que você, às vezes, você não está atento que exista para o seu negócio, às vezes, um fit maior do que o lugar do que aqui, por exemplo, do que onde você está, muitas vezes. E uma coisa interessante sobre isso, Gabriel, quando a gente foi começar a conversar sobre investimento lá, aí a gente começou a falar, vamos pedir, assim, sei lá, 600, 700 mil dólares, né, já é muito dinheiro. O cara falou assim, o pessoal lá da Hub falou assim, não faz isso aqui não. Aqui, se você pedir menos de $1 milhão, o pessoal acha que você é aventureiro, acha que você tá brincando. Cara, parte de $1 milhão, assim. Gostei de $1 milhão, $1 milhão lá. É muita oportunidade legal que tem pros lados de lá, né? É só você ir atrás e ver se tem fit com o seu core. A gente tem aqui acho interessante o que vocês estão comentando, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente tem o Fundo Soberano, do Bandes, que tem um pouco dessa perspectiva também de mudar um pouco da matriz econômica, para deixar de ser apenas algo relacionado, por exemplo, a petróleo, Sim. Enfim, e trazer um pouco mais de aspectos relacionados à nova economia, enfim.
E aí, quando a gente observa essas oportunidades, a gente acaba olhando, por exemplo, que o tipo de fundo que está sendo criado, ele, às vezes a gente olha e fala assim, eu acho que talvez o cheque é maior do que o que tem de empresas aqui. E aí a gente acaba tendo que olhar para algo fora, para empresas fora, para de fato conseguir atender a essa necessidade. O que você enxerga, por exemplo, nessa parte? Você trabalha hoje com algo relacionado à educação, e aí entrando um pouco mais dentro do espectro autista e tal. Como que você enxerga que é possível trazer aspectos relacionados à educação para que as pessoas tenham melhores condições de empreender e naturalmente tenham condições de estar mais propensas a receber essas oportunidades mais bem preparadas? Eu acho que principalmente a gente falando sobre o Espírito Santo, eu tenho uma expectativa muito grande sobre o ecossistema capixaba, assim. Eu acho que um sinal que a gente tem foi do projeto Centelha, aqui do Sebrae, que a gente participou em 2019. Teve recorde de inscrições, né? Cara, o Espírito Santo você compara o tamanho do Espírito Santo com São Paulo, Rio, nós somos muito pequenos, um estado muito pequeno, né? Aí a UVV mandou, sei lá, acho que 70%, 80% dos projetos vieram de dentro da UVV. Exatamente. E assim, a explosão de projetos que teve, que aplicaram para lá, se eu não me engano, acho que 2020 ou 2021, eles até conseguiram um capital bem maior para pegar mais empresas, porque a procura era muito grande. E isso, para mim, é um sinal importante de que o nosso ecossistema, a gente tem coisas muito interessantes acontecendo e para acontecer aqui. Eu não vou me surpreender se nos próximos 4, 5 anos aí a gente se tornar, ou nos próximos até um pouquinho, a gente se tornar uma espécie de Vale do Silício mesmo aqui, porque é um estado pequeno, é um estado fácil de você validar certas questões aqui de negócio, justamente por ser menor. É uma qualidade de vida, para mim, na minha opinião, a melhor do Brasil. Eu não saio daqui de Vitória para lugar, só se for um dia para fora do Brasil, daqui eu não saio. Então, é importante ter isso, mas é importante também a gente ter capacitação dessas empresas. Então a gente para todo mundo que eu falo, assim, tô querendo iniciar uma startup, eu sempre falo assim, entra no Inovativa Brasil, que é um negócio que quase todo mundo que escreve passa, é uma coisa que dá, o arroz com feijão você consegue ter no Inovativa Brasil ali para você começar a estruturar, e aí você consegue fazer essa estruturação para você chegar num ponto de você receber, por exemplo, daqui a algum tempo, um fundo do Bandes aí, por exemplo, que você está falando, e ter essa estruturação. Eu acho que a faísca a gente tem aqui no estado, e tem forte aqui no estado. Acho que a gente precisa aumentar só um pouquinho a questão da maturidade. A gente tem 2 empresas absolutamente gigantescas aqui, o PicPay. Eu falo lá fora, o PicPay é da minha cidade. Eu falo, não acredito. De Vitória? O PicPay é lá de Vitória. E tudo. Então, assim, é muito importante essa questão, e eu fico muito entusiasmado com o nosso futuro aqui para os próximos anos aqui no Espírito Santo. Como é que foi, Ronaldo, pegando essa parte de funding, explorando um pouquinho melhor isso, como é que foram as rodadas, né, de captação que você passou ao longo desses 3 anos, 4 anos? Em que momento você acionou, você precisou, você chegou a olhar assim no horizonte e falar, cara, mais 2 meses e a gente colapsa financeiramente ou não? Como é que aconteceu essa história de funding para a Jade? Ótima pergunta, Gabriel. Eu acho que foi na história da empresa, as coisas que a gente mais errou foi na parte de funding. Hoje eu consigo falar isso. A gente errou muito, principalmente em escolha de quem iria prover esse fundo pra gente, esses fundos, às vezes. Teve algumas vezes que a gente andou de lado também, nessa questão de fundo. Às vezes pegava um fund aqui, aí daqui a um ano pegava um fund basicamente igual, e era uma coisa que atrapalha ali na questão da evolução do equity, do valuation da empresa. Mas depois a gente aprendeu. E teve uma coisa importante que aconteceu com a gente, que foi principalmente a gente, ano passado, na verdade, no início do ano passado, depois da Jitex, a gente descobriu que a gente estava no ramo errado. A gente nasceu com uma health tech, a gente tentava vender para a saúde, né? E a gente não tinha tanta aderência, assim, a gente falava que a cada 10 pessoas que a gente prospectava, 2 ali talvez realmente via valor na questão. E aí lá na Jitex, quando a gente foi lá para os Emirados Árabes, falou assim, cara, isso aí pra mim é educação, eu acho que vocês têm que dar uma pivotada para educação. Aí a gente acabou construindo uma nova plataforma, que era basicamente era o que era, só que os relatórios totalmente voltados para educação, para professores e tudo mais.
E aí a gente conseguiu realmente, aí a gente conseguiu tracionar, aí virou o jogo. Aí hoje a cada 10 pessoas que a gente bota lá, 8, 9 tem interesse e a gente tem uma taxa de conversão hoje bem alta, né? E isso facilitou pra gente resolver esses erros que a gente tinha antes desses investimentos errados que a gente recebeu, e a gente hoje, graças a Deus, a gente limpou completamente a nossa cap table pra gente fazer essas questões. A galera que tá buscando investimento, eu sempre digo isso. É difícil falar, porque às vezes acontece essa questão que você falou, Gabriel, de você entrar num ponto de colapso financeiro, e é muito risco, e tem muitas startups que morrem aí. Mas se possível, você... assim como o investidor vai revirar a sua vida para ele tirar esse dinheiro, revira a vida deles também. Vê como é que foi o comportamento. A gente teve experiência de gente que investiu na gente, prometeu mundos e fundos, não no money, mas no smart. Que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não fez nada. E o smart, que era o que a gente mais estava esperando, não veio, entendeu? E acabou se tornando um sócio que não tinha nenhum sentido ele tá ali dentro da nossa empresa, né? Então façam isso é muito importante. Eu sei que é difícil às vezes a água batendo no pescoço aqui já subindo, você ter clareza nesse sentimento, mas tenha se possível. Tem muita gente que faz a captação de pequenos cheques logo no início, abdicando de um percentual do capital social de forma muito acelerada. E aí em pequenas rodadas ali, às vezes com 3 rodadas, já tem ali, às vezes 35%, 40% do equity já comprometido. Acabou, e aí você não tem mais aqueles incentivos de quem está ali, o fundador, que às vezes ainda é o majoritário, mas as próximas rodadas você já vai se diluir de tal forma que você não... Perde a gestão do negócio. Né? E aí tem muito investidor que não tem essa percepção também. Muito investidor novo, quando vai olhar alguns investimentos alternativos, vai sair de bolsa, vai sair de algumas questões já bem estabelecidas e começa a olhar o mercado de startup, acaba querendo investir com a mesma cabeça de um negócio mais tradicional, né? Sim. E fala assim, eu quero um negócio gerador de caixa, ou eu quero ter aqui uma participação relevante, e isso acaba inviabilizando o negócio. O que você considera que foi necessário para você fazer essa correção da cap table, né? Para que você também não fechasse portas e que você conseguisse trazer hoje um pouco da participação societária, de modo que você tenha mais autonomia e que você também consiga eventualmente trazer pessoas para o time, tendo possibilidade de colocar ali um modelo de vesting, né? Um modelo que a gente consegue ter ali uma remuneração para a pessoa, mas também atrair ela como um potencial sócio, tendo participação no negócio. Isso às vezes é um pouco difícil de você saber, assim, tem muito uma questão de feeling hoje que eu falo, assim. A gente teve agora recentemente uma possibilidade de um cara de uma empresa grande, ele era um investidor lá na Inglaterra, ele achou a gente na Jitex agora de 2021, ele falou, cara, eu tenho muito interesse de levar vocês para Inglaterra. A gente já tem participação hoje na Inglaterra, mas falou assim, eu atendo minha empresa aqui a 60% das cidades aqui do NHS. NHS é o SUS da Inglaterra, né? E vamos botar aqui e tal, vamos fazer acontecer. Eu fui para lá para Inglaterra, fui conhecer as instalações da empresa dele. Realmente era tudo que ele falava. Cara, mas o feeling não bateu com o cara, no final, assim. Eu até brinquei aqui fazendo um parâmetro que eu sou meio nerd, né? O instinto aranha aqui tava totalmente assim, corre desse cara, corre que isso é pepino. Eu não sei nem te explicar o porquê. Acabou que a gente se esquivou e não foi à frente. Com, por exemplo, o Marcos e a Joyce, que eles entraram como funcionários e acabou virando sócios hoje. A Joyce foi, por exemplo, um caso desse foi o contrário. Quando eu conheci a Joyce, foi numa consultoria. Falei, cara, eu tenho que trazer essa menina para trabalhar com a gente. Essa menina é maravilhosa. Assim, uma forma de comunicação. Hoje ela inclusive, quando a gente precisa fazer alguma palestra sobre a parte clínica, a parte científica do Jade, cara, ela pode ter aqui 2.000 pessoas, ela ganha a todo mundo, assim, ela é igual o Fidel Castro, pra falar, a mulher, assim,
oratória e sensacional. Empatia também, né, com o público, né? Exatamente. Ela acabou de ser convertida, inclusive, agora. Ela acabou de acabar o vesting dela, ela virou sócia, assim. A gente ficou muito feliz de ter ela na empresa, assim. Então, tem essa questão do fit mesmo das pessoas, assim. Teve outros investidores, por exemplo, que passaram, outros projetos de aceleração que a gente passou, que para algumas pessoas foram boas, pra gente não teve esse fit todo, assim. E muito por conta disso, Bruno, porque eu acho que tem algumas pessoas que estão hoje na parte de investimento para startups, que estão na parte de inovação, que tem o mindset do comércio tradicional. E, cara, não tem esse fit. Não, às vezes são coisas assim completamente opostas ali, né? Então você tem essa questão da parte de negócios, de inovação, ele é mais dinâmico. E por isso que, por exemplo, muitas vezes a gente até brinca lá, não. Em aceleração, fala assim, eu quero que você faça uma projeção de fluxo de caixa para os próximos 5 anos. Cara, isso pra mim não entra na minha cabeça. Porque aí eu falava assim, 2 anos atrás não existia. Daqui a 1 ano eu posso não existir de novo. Como é que você quer que eu faça daqui a 5 anos? Uma projeção de coisas a fazer, de coisas que você tem vontade de realizar, de projeção, ok, mas... enfim, são coisas que talvez para Vale do Rio Doce faça completamente sentido. Pro Jade não faz, talvez não faça sentido, assim, algumas práticas, assim. Então é isso que eu bato no teu existe uma dificuldade muito grande de fazer avaliação, né, valuation de startup, porque por ter essa característica de incerteza, você naturalmente não consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa partindo de algumas premissas que já estariam estabelecidas, como é o caso de empresas mais tradicionais que você citou, né? Uhum. E aí o que é importante ver, e aí pegando um pouco da fala que a gente teve, a gente está hoje inserido aqui dentro de um ambiente que é um hub, enfim, que conecta muito disso. A gente observa que as pessoas estão olhando com bons olhos esse tipo de investimento alternativo. Se a gente for observar investimentos em equity crowdfunding, que a gente tem ali diversos investidores. Se antes você tinha poucos investidores com um cheque muito alto investindo em poucas empresas, agora a gente tem a capacidade de ter uma pulverização dos investidores para conseguir trazer ali acesso a capital, mas como você citou, muitas vezes o capital ele não é apenas aquilo que vai alavancar o negócio. Como que foi para você entender qual que seria talvez o canal de tração que você considerou assim, educação, e eu vou começar a partir de entidades públicas, eu vou ir a governos, eu vou... num único contrato eu consigo ter muitas escolas, o meu público acaba não sendo mais uma escola privada, ou é mais o público. Você tem essa percepção hoje? Como que foi essa alavanca de crescimento para, de fato, tracionar o negócio? No início eu fui um pouco resistente, porque eu já estava muitos anos ali tentando fazer a questão para a saúde, né? Foi justamente quando o Wagner Kipp, ele começou a se envolver na empresa, ele ficou por um tempo, até alguns meses atrás, envolvido com o Jade, e ele foi outro que falava, cara, para mim o fit de vocês é educação e tudo mais. E aí a gente acabou tendo uma consultoria com a empresa Kit to Enable, que é assim, outra empresa que ganhou a Jitex em 2019, que está hoje também em Abu Dhabi. Eles têm um trabalho fantástico aqui no Brasil, justamente para venda de governo. E aqui no Brasil a gente tem a lei da algumas empresas que conseguem fazer contratação por inexigibilidade de licitação, desde que você tenha uma série de documentações em relação a isso. Essas documentações são infernais para você conseguir. Eu lembro que quando eu cheguei para ele com a minha documentação, ele chegou com a dele. A minha tinha 120 páginas, a dele tinha 1.300 páginas. Eu falei, não vou fazer. Desisto, não vou fazer. Aí a gente acabou indo e tudo mais, todas essas declarações, todas essas questões pra gente conseguir. Quando você consegue, é uma coisa interessante para você fazer, principalmente no ramo que a gente atua, que é para educação especial. Então hoje, por exemplo, a gente fecha com a última cidade que a gente fechou agora foi Resende, no Rio de Janeiro. A gente entrou lá, sendo fantástico lá a implementação lá naquela cidade, principalmente em cidades que tem um mindset da inovação, né? de prover inovação. E para as famílias de crianças autistas, aquelas famílias ali que tem os filhos na educação especial, para o governo também tem a questão do que pega muito bem também, né? Então ele está trazendo uma coisa que beneficia de forma direta, no dia seguinte ele já sente o impacto ali, a família, né?
Então, para a gente esse fit foi muito importante para a gente fazer. A gente teve aprendizagem, a gente teve um pouquinho de dificuldade para entender, por exemplo, que existem diferentes realidades no Brasil, diferentes IDHs, inclusive dentro da própria cidade. Então, features que a gente usava, que, por exemplo, fazendo uma comparação, assim, se fosse em Vitória, na Praia do Canto vai funcionar e às vezes você vai para um bairro muito pobre e não vai funcionar. Você tem que dar um jeito daquilo funcionar lá também naquele bairro pobre. Então, assim, é muita aprendizagem. Eu acho que hoje a gente está num ponto que a gente está conseguindo alcançar com bastante sucesso essas questões, e também somado a uma experiência muito boa que a gente começou a ter no final do ano passado. A gente entrou num projeto do governo federal chamado Abrace o Marajó, que a gente implementou a ferramenta dentro da ilha de Marajó, que é a região do Brasil de menor IDH do Brasil. Então, assim, é um cenário realmente caótico que se tem lá. Para você visitar lá, tem que ter estômago realmente para visitar, pelas coisas que acontecem naquele lugar. E ainda assim a gente conseguiu implementar e a gente conseguiu fazer com que as pessoas usassem, ajudar também naquela região. O que é um resultado esperado, por exemplo, assim, da utilização da plataforma? O que se espera das crianças ou das pessoas que utilizam, assim? Qual que é a jornada que essas pessoas acabam tendo, assim? Quando a gente estava durante a pesquisa, a gente via que era muito difícil os profissionais, principalmente, entenderem as necessidades da criança, de uma criança que basicamente ou não conversa com você, não fala, não se comunica com você. Como é que você consegue saber as necessidades ali, as dificuldades de aprendizagem daquela criança? É praticamente impossível, né? É aí que inclusive está o nosso IP. A gente consegue montar uma série de relatórios através só da criança jogando, como ela reage em certas formas do jogo, certas dificuldades que se apresentam para ela, a gente consegue montar essa dificuldade. Hoje, nas nossas pesquisas, a gente acabou de finalizar uma pesquisa agora no fim de 2021, agora, que a gente fez aqui na UFES, e a gente conseguiu lá, na pior das hipóteses, a gente acelerar em 42% os resultados de curto e médio prazo das crianças. Então, quando a criança joga esse jogo, a gente consegue, por exemplo, a gente tem um dos relatórios que a gente fala sobre a atenção. A atenção ela é pré-requisito para aprendizagem. A gente, só com esse relatório, a gente já descobriu por que, por exemplo, de algumas crianças não conseguirem serem alfabetizadas. Aí, se for esse o problema, existe uma abordagem individualizada para aquela criança, para ela se exercitar somente naquele ponto, para você ter um resultado mais rápido. Então, é aí que a gente atua. Muitos professores falam assim, mas eu não sei. A gente não sabe como é que faz essa abordagem, não, mas a gente dá o treinamento, a gente faz a capacitação de todos os professores das escolas. E aí é que a gente consegue ter os resultados, inclusive metrificar justamente essa evolução, para até mostrar para os pais, mostrar para a Secretaria de Educação, mostrar para tudo. Hoje o seu cliente é 100% escolas públicas, estaduais, municipais, e você está a gente pode baixar aqui o JAD e começar a operar. Então, assim, para mim fica a dúvida assim, seu cliente é o consumidor, a mãe ou o menino ali com autismo que quer usar, ou é a escola, a educação, como que é isso? Ou é até o profissional, né, assim, o pedagogo, etc. Como que vocês têm... Hoje é 100% claro o cliente de vocês? Como é que tá? Hoje nossas ações estão quase 100% voltadas para que o nosso cliente seja governo, assim, né? Seja principalmente secretaria, municípios, porque principalmente na faixa de idade que a gente atende, no JAD, que a gente tem mais aderência entre 3 e 11 anos, geralmente essas escolas estão no nível municipal, né, hoje. Então, principalmente a gente ainda tem uma equipe pequena, se a gente fosse atacar outras frentes, então a gente vai com tudo para cima de municípios, né? A gente hoje é o nosso foco principal. A gente tem alguns testes em andamento para desenvolvimento para consumidor final, para pais, né? Ali. Então, a gente está num ponto que a gente ficou muito tempo muito preocupado em deixar a plataforma bonitinha para o professor usar, funcional para o professor usar, para as escolas, e agora a gente está num outro caminho, agora que a gente acha que a gente chegou num ponto legal, de ter o aplicativo também funcional para que pais possam ter algumas facilidades dentro do aplicativo, aqueles pais que não são atendidos pelas escolas que já são nossas clientes, né? Então, assim, na verdade, seriam para pais que a escola, por exemplo, não tem o JAD, né?
Os pais que a escola já tem o JAD, ele já tem acesso premium ao aplicativo. Como vocês trabalham um modelo de assinatura, naturalmente, pensando aí quase que um streaming ou uma plataforma de game, é importante que você tenha atualizações recorrentes dos conteúdos que estão ali. Você entende que um processo de crescimento da plataforma de vocês seria por aquisição de conteúdos já pré-existentes, seria único e exclusivamente a produção de conteúdo próprio ou de desenvolvimento de uma jornada própria ali dentro? Ou como é que seria um próximo passo da evolução do produto em si e da distribuição disso, se é um produto B2B, se é um produto B2C, se é um produto B2B2C, enfim. A gente está nesse momento justamente nessa discussão. A gente entende que a gente precisa colocar mais conteúdos dentro do aplicativo, justamente para gerar esse valor para que os pais queiram pagar para usar, né, para que a gente tenha receita no B2C. A gente hoje se considera B2G, né, que é Business to Government, né? Só que principalmente agora, esse investimento, o último investimento que a gente já está recebendo lá da Arábia Saudita, que inclusive eu estava na reunião lá e uma das chefes do fundo é brasileira. Isso para mim foi um choque ali no momento que foi. Ela falou assim, olha, o B2G, o B2B para mim vocês já estão validados, já estão bem, eu quero que vocês usem, eu quero que vocês gastem esse dinheiro do investimento todo para desenvolvimento do B2C, porque a gente acredita que o B2C de vocês pode, inclusive, superar todas as outras receitas. Capilaridade imensa, Exatamente. Né? Hoje a gente tem no mundo, se você colocar... A gente fala muito sobre autismo pela minha história, mas a gente atende crianças também com TDAH e síndrome de Down. São as 3 bases de clientes que a gente tem. No mundo hoje, se você colocar autismo, TDAH e síndrome de Down, você tem em torno de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo. É muita gente. Então eles acreditam que... E tem muitos outras cases aí que a gente tem. A gente tem, por exemplo, não é exatamente o que a gente faz, mas a gente também está trabalhando com entretenimento agora dentro do aplicativo para crianças autistas. A gente tem o Play Kids hoje, que acho que um dos 3, 4 maiores aplicativos da América Latina, né? Uma receita absurda lá da Movile, sei lá, nunca sei como é que eles falam. E sim, é uma coisa que a gente vai trabalhar também. A gente tem até pessoas que a gente está contratando justamente só para cuidar do B2C agora e a gente continuar tocando os projetos que já estão em andamento. E dentro de uma matriz de risco, quando você foca muito no governo, existe um risco. Sim. Né? Isso também está bem mapeado, bem considerado. É claro que educação, via de regra, um governo que é menor em países, né, como os Estados Unidos, etc., vai cuidar também muito, vai olhar muito para a educação básica, principalmente, que é onde vocês estão atuando. Mas isso não deixa de ser um risco sobre as finanças municipais, finanças estaduais, sim, etc. Isso também é mapeado e por isso talvez olhar também para o consumidor final, como que está essa matriz de risco, olhando exclusivamente para o governo, né, dado que... É muito importante. Isso agora, por exemplo, a gente existe uma questão, essa consultoria que a gente colocou, inclusive da Kitchen Enable, hoje que atende muitos municípios, eles falam que existem a inadimplência é baixa hoje porque tem lei de responsabilidade fiscal, tem algumas questões que o próprio prefeito ali ele é responsabilizado em tese, né? Ele é responsabilizado ali por questões desse sentido, então assim, tem muito atraso. Ele falou que já teve município que ele atendeu o ano todo, no último mês os caras pagaram. Então assim, eles ficaram 1 ano trabalhando de graça quase, né? Então quando a gente atende cidades menores, por exemplo, Teixeira de Freitas, que a gente tem 100 e poucos mil habitantes, Colatina, que a gente vai atender, você consegue segurar esses custos para isso, essa matriz de risco. Agora, quando a gente vai agora, por exemplo, para Campinas, são 210 escolas. Se acontece uma questão dessa, é muito perigosa. Porque você não pode deixar de prestar o serviço, nesse caso. Você tem que deixar prestar, você pode ir lá pressionar, mas eles atrasam, pode atrasar, né? Então, você tem que ter um cash flow importante para isso. Então, a gente imagina que o nosso seguro, futuramente, para esse tipo de situação, não seja a gente pegar uma nova rodada de investimento como a gente está pegando agora. Seja o próprio B2C. O B2C vai ser esse seguro para esse tipo de situação. Né? Como é que é hoje fazer a gestão do time, estando em diferentes lugares e tendo atuações em diferentes cidades? E aí, como que funciona, por exemplo,
Hoje você tem um desenvolvimento que ele ocorre de forma remota, você tem pessoas que estão em outra localização que também tem um time ali, mas você tem uma comunicação entre o time, você tem rotinas que você faz integração, como é que funciona a gestão do time estando de uma forma muito global, assim? Uhum. A gente tem acompanhamentos semanais, né, com os times, a gente tem co-founder em cada país também que meio que toma a frente das coisas mais básicas e operacionais ali, e a gente tem nosso desenvolvimento ele é alocado aqui mesmo, né, em Vila Velha, e é presencial. A gente está fora da moda aí, que todo mundo está no... É presencial mesmo. Então a gente trabalha muito com esses times alocados e toda a necessidade de novos desenvolvimentos a gente traz para a equipe aqui em Vila Velha. Ronaldo, você é fundador, né, da Jade, mas também um usuário, né, um cliente. Como que tem sido o desenvolvimento do Lucas com a ferramenta? Você utiliza em casa? Como que você vê a evolução dele? O Lucas foi engraçado porque assim, ele como ele foi o tester, né, oficial do Jade, ele já tá quase com 9 anos, ele já sabe todas as fases de cor, assim, né? Ele já migrou para outros jogos, assim, porque ele joga desde 4, 5 anos que ele joga direto, assim, né? Ele acaba utilizando hoje muito para os outros entretenimentos que a gente tem hoje lá. Mas, assim, foi muito importante, assim, a gente teve conseguiu fazer metrificação dele, principalmente, a gente teve a sacada também de iniciar a terapia para ele de uma forma muito rápida, inclusive era quase aqui em frente, né, de onde aqui eu estava entrando, é justamente na rua que eu parei aqui. E foi muito importante para a gente conseguir ter esses resultados e tudo mais. Mas é importante sua fala, muitas vezes o pessoal me chama para falar sobre autismo. Eu quero que você fale no lugar como pai de autista e tudo mais. Muitas vezes eu não me sinto à vontade para falar, porque a gente hoje está dentro das escolas, a gente vê. E eu não acho que a nossa realidade hoje com o Lucas hoje está com autismo leve, quase ninguém hoje nem consegue perceber que ele não é um neurotípico, né? Essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu não me sinto confortável para eu falar, por exemplo, por um pai que tem uma criança que vai ser dependente pro resto da vida, que não fala, não anda, que usa fralda, que não tem controle de esfíncter e tudo mais. Eu não acho justo, entendeu? Então, muitas vezes esse tipo de situação, assim, às vezes eu prefiro até que a Joyce fala, que é a nossa neuropsicóloga, que eu acho que ela tem até mais carga para falar do que eu, que sou um pai que tem uma situação muito tranquila em casa sobre a situação do autismo, entendeu? Queria, Ronaldo, a gente caminhando aqui no nosso tempo, te agradecer. Acho que a sua história da Jade, em 4 anos, né, o crescimento incrível, assim, traz muitos insights positivos, muita reflexão. Te desejar todo sucesso aí, né, nessa nova, na Dinamarca, que vocês vão estar aí com a Fundação Lego, e que o crescimento continue exponencial, que vocês possam aí, de fato, revolucionar a educação. Sem dúvida, esse é o caminho para a gente construir, né, um país, um estado melhor. Então, te desejo muito sucesso aí, que vocês possam continuar crescendo globalmente e levando o Espírito Santo aí para todo mundo. Legal, eu que agradeço, um prazer muito grande esse bate-papo aqui de alto nível e, enfim, um prazer muito grande participar aqui com vocês. Muito bacana, a gente vai deixar aqui no episódio os links, né, para quem quiser baixar, quem quiser conhecer também. E naturalmente a gente vai conseguir atingir um público que às vezes não conhecia. Sim. E aí com certeza vai se aproveitar disso. Pode surgir muitas indicações também para governos, mas eventualmente pais também que vão conseguir utilizar isso. Queria te agradecer. E para quem está assistindo esse conteúdo, espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você tem alguém que você considera que faz sentido compartilhar isso. E deixa aqui também a sua inscrição, coloca aqui a sua inscrição para você já ter acesso aos próximos conteúdos. Um abraço, valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.